gente, tudo bem? Como eu falei no vídeo anterior, eu queria falar um pouquinho hoje sobre as crenças. O que são essas crenças? No decorrer da nossa vida, desde que a gente nasce, a gente vai vivendo experiências. E essas experiências, que é com a gente, com os outros e com o mundo, elas fazem a gente criar em nós as nossas próprias crenças. Então, cada pessoa tem uma crença diferente da outra pessoa, certo? Proveniente daquilo que a gente vai vivendo, das nossas vivências, certo? Para a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, é muito importante a gente identificar essas crenças. Por quê? Porque ela faz com que a gente interprete as situações. Então, ou seja, a forma com que a gente interpreta as situações é proveniente dessas crenças que a gente vem trazendo ao longo da nossa vida, na nossa história, certo? Ela nos molda para a gente ser aquilo que a gente é hoje, porque todas as vivências vão fazendo a gente, vão tornando a gente quem a gente é hoje. Então, de uma certa forma, ela nos conduz a sermos aquilo que a gente é hoje. Ela nos transformou naquilo que somos hoje. E a gente vai, essas crenças, elas a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. Então, a gente pode adquirir uma crença hoje, por exemplo, e ela pode se enraizar, porque essa crença que eu vou falar agora, que são as crenças centrais, elas são crenças enraizadas, elas são aquelas crenças absolutistas, globais, bem enraizada mesmo na nossa essência, entendeu? Ela nos influencia em tudo que a gente é hoje. Elas geralmente não, elas estão mesmo no nosso nível inconsciente. Às vezes a gente nem percebe que a gente tem determinada crença. E às vezes com a terapia que a gente consegue enxergar quais crenças que a gente tem e nos sofrimentos, proveniente daqueles sofrimentos que a gente vem trazendo, vem sofrendo no decorrer da nossa vida. Tem três tipos de crenças aqui: a de desamparo, desamor e desvalor. O que são essas crenças? A de desamparo é onde a pessoa se sente incompetente, fracassada, tipo, sou um perdedor, sou impotente, não sou capaz. A de desamor é a de rejeição, a pessoa se rejeita. Ela própria se rejeita e acha que as pessoas também se rejeitam. Eu sou feio, eu não sirvo para nada, eu sou incapaz de ser amado. Então a pessoa acha que ela não tem potencial para alguém enxergá-la e amá-la. Desvalor, não tenho importância alguma, eu sou um nada, eu sou um lixo. Então, são crenças que ela vem trazendo, são crenças distorcidas da realidade. É uma interpretação, talvez, que ela pode ter vivido num determinado momento e pode ter trazido isso para a sua história, proveniente de, às vezes, um único, por exemplo, acontecimento. Às vezes ela viveu aquilo uma vez só e de uma certa forma, inconscientemente, ela generaliza que todas as outras formas serão iguais. Todas as outras vezes que ela viveu uma situação parecida com aquela, a resposta vai ser igual. Então, não é assim, né? A nossa realidade não é assim. Não é porque uma vez o seu relacionamento, por exemplo, não deu certo, que ele não venha a dar novamente. Vamos citar aqui, por exemplo, uma pessoa que foi traída. Ela teve aí uma confiança, ela depositou toda a sua confiança em alguém. E a pessoa traiu ela. Então ali ela se frustra, ela perde a esperança nas pessoas, ela não consegue se relacionar novamente, ela não se permite, ela se bloqueia, ela se isola. E quando ela se isola, a gente percebe que tipo a patologia está começando a existir. É uma doença. Por quê que um relacionamento não deu certo e outros também não vão dar, né? Então, ela acha que todas as pessoas são iguais, todas as pessoas vão trair, todas as pessoas. Ela se acha, por exemplo, nesse desvalor, nesse desamor, e aí todas as pessoas também vão identificar assim.
Então é uma crença errada, é uma crença distorcida da realidade que ela criou. É, as crenças intermediárias, elas são subjacentes. Elas são baseadas nas crenças centrais. Só que as crenças centrais são enraizadas. Essas crenças intermediárias, elas acontecem proveniente dessas enraizadas. Vou tentar explicar melhor sobre isso. Elas fazem a gente ter regras, elas criam em nós as regras proveniente daquilo que a gente viveu. São resultados de processos que a gente aprendeu de forma legal ou não, coisas que a gente aprendeu que fez bem ou que não, melhor dizendo. Por exemplo, ela cria uma regra. Eu não fui amada, eu não sou amada mais, eu não vou me relacionar mais. Ela criou essa regra nela, certo? Por exemplo, ela tem nela, por exemplo, alguém que tem uma crença aí de desamor, de desvalor. Eu serei incapaz de ser promovida, ninguém nunca vai me dar uma chance, eu só vou conseguir se eu nascer de novo, entendeu? Então é bem errado, ela fantasia de uma forma que prejudica muito o dia a dia dela, né? A gente deve, na terapia cognitivo-comportamental, a gente deve, junto com o paciente, ajudá-lo a identificar essas crenças. Olhar para ele, olhar para situações, para tudo que ele evita, para tudo que ele teme, para tudo que ele foge, que ele se isola, e tentar identificá-los. Quando a gente consegue identificar, a gente consegue corrigir essas distorções. Então, por exemplo, uma pessoa, como eu citei no exemplo anterior, que teve um relacionamento fracassado, que teve um relacionamento de traição e ela se frustrou ali, quando a gente identifica por que ela não está saindo de casa, por que ela não está se permitindo. Eu tenho um paciente que eu atendi há um tempo, e ele passou por uma situação assim. Ele teve um relacionamento tal, e aí ele se bloqueou. E aí tinha pessoas no serviço dele que ele percebia se aproximar. Ele chegou a sair do serviço. Ele chegou a sair porque ele não conseguia imaginar. Ele pensava que a mulher lá que estava interessada, ele usava o termo até que ela jogava o charme para ele, que era para rir dele, que era para. E na verdade não era. A pessoa, ele pode ter sido realmente é, um objeto não, mas eu ia citar um objeto de desejo, né? Mas não é o que é aqui. Ele pode ter, ele pode ter sido sim chamado a atenção da mulher, né? E aí ele se bloqueia, ele bloqueia ela no WhatsApp, ele bloqueia tudo, ele se fecha. E depois de muito tempo em atendimento, em terapia, ele percebe que não, que ele que não se permitia, que aí ele descobre, desculpa, que a crença dele ali era que ele seria traído, era que as pessoas eram todas iguais. Então ele bloqueia, não se permite, porém ele frustra. Por quê? Porque ele tem um desejo, sempre teve um desejo de construir uma família, de ter filhos. Ele idolatra quando ele vê outra família, idolatra no sentido assim, deseja aquilo de uma forma saudável, né? Mas ele inspira nessas pessoas, naquelas famílias, e ele se vê longe delas. Então, quando ele consegue corrigir esse pensamento, essa crença, ele se permite novamente relacionar com outras pessoas. E é onde ele realmente encontra outra pessoa. E em terapia ele fala como é importante a gente identificar a forma com que a gente responde a determinadas situações é totalmente proveniente de como a gente interpreta a situação. Hoje eu ainda falava disso com uma amiga. É bem assim, ela até citou que a máquina de lavar incomodava muito ela. E o barulho da máquina de lavar. E que ela não podia com aquele barulho, não podia. E que um determinado dia ela foi questionar o quanto a máquina de lavar ajudava ela. Imagina se eu não tivesse essa máquina de lavar na minha casa, imagina eu
com os meus filhos, tendo que lavar essas roupas na mão, torcer, enxaguar. E aí o que que acontece? Ela passa a enxergar a máquina como uma amiga. Até o barulho da máquina deixa de incomodá-la. Olha para você ver como que é a forma com que a gente interpreta diz muito de como a gente, da reação, do sentimento, da emoção que a gente gera. Porque as emoções, elas são geradas pelos pensamentos. E no caso, se a gente tem um pensamento ruim proveniente disso, a gente vai ter um sofrimento, né? Se a gente tem um pensamento legal, a gente vai ficar alegre, a gente vai. Então, a terapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia, ela ajuda a gente a interpretar, a enxergar e interpretar, a corrigir essas crenças distorcidas e automaticamente a gente consegue diminuir um sofrimento que muitas vezes é irreal. Então, espero que vocês tenham gostado e espero aí sugestões de novos temas para a gente falar junto, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!